Eu imagino que vai ter um torcedor que não... Porra, que não é nem torcedor, né? Mas que torce pra dar errado pra falar eu avisei. Perfeito. Sempre existe essa pessoa. Esse time. Que é o famoso espírito de porco. Que eu não posso falar aqui o que é, mas a palavra correta é fruta. Mas É isso, o cara que torce contra pra falar eu avisei, eu tinha razão, eu sou foda. É um completo idiota. Isso não é torcedor. O que a vitória do Vasco faz, hein, Thiagão? É isso, família. Pagode o dia inteiro. Aqui, ó. Mas o Vascão ganhou tranquilão, coxinha de boa. Mas, família, e essa polêmica aí que o Casimiro levantou lá na Cazé TV? Você conhece esse tipo de torcedor? Tem esse tipo de torcedor que torce contra pra dizer eu avisei em relação ao Fernando Diniz. Eu achei essa resenha bem interessante, porque também o Felipe Melo falou bastante nas suas redes sociais sobre o jogo de ontem, Vasco 3, Fortaleza 0, falou sobre a postura dos jogadores do Vasco, sobre o trabalho do Diniz, e ele bateu na mesa lá. Eu avisei que seria diferente. Eu achei interessante pra gente reagir aqui nesse vídeo. E eu sei, família, que o Pedrinho contratou Jean Davi, Maxime Domingues, Lloyd Augusto, Garrec, né, entre outros. Eu tô falando aqui dos jogadores que o Vasco botou no papel. Agora, eu acho que esse vídeo aqui merece a gente exaltar Nuno Moreira. Que jogador, hein? Que jogador esse português, hein? Eu vou até trazer aqui uma reação de um flamenguista, porque perdeu a linha com ele. Que golaço, hein? Aí ele fala, pô, não acerta essa nunca mais. O quê? Chega aí, família vascaína. Além de falar aqui também dos jogos do Campeonato Brasileiro que se encerraram agora, né? 6h30, tem jogo 8h30 também para fechar a 9ª rodada. Se eu não me engano, me corrijam aí se eu tiver errado. Vamos falar também de Dimitri Payet aqui. Será que vai estar à disposição para jogar contra o Fluminense, já que Felipe Coutinho tá fora, foi expulso bizonhamente? Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e destacar alguns jogos que acabaram agora. Eu não comentei com vocês no vídeo de mais cedo, né? Mas o São Paulo conseguiu uma vitória sobre o Grêmio jogando em casa por 2-1 hoje, às 4 horas, né? Corinthians 1-0 contra o Santos, se eu não me engano, o gol do Yuri Alberto. Eu não acompanhei esses jogos. Juventude e Fluminense 1-1, comentei aqui com vocês, né, no vídeo de mais cedo, que era mais interessante o empate, porque o Juventude ficaria ali com 8 pontos, Fluminense com 14, sonhando aí com a vitória já no sabadão no Maracanã. A gente chega ali a 13 pontos, né? E o Bahia que conseguiu uma vitória sobre o Vitória por 2-1, família. Ainda tem Bragantino e Palmeiras, galera lá na parte de cima da tabela, né? 6h30. Flamengo e Botafogo também às 6h30. Internacional e Mirassol, acho também que é às 6h30, que eu cortei aqui. E Cruzeiro contra Galo às 8h30. Classificação, tá na tela, o Vasco nesse momento na 12ª colocação, mas como tem aqui alguns jogos, né? Internacional e Mirassol vão jogar, o Botafogo também contra o Flamengo pode se distanciar ali, Inter não, né? Tô falando que Vitória, Grêmio, Juventude já jogaram, o Santos perdeu, o Sport perdeu. É isso, família. A vitória de ontem ela foi muito importante, né? Porque basicamente deixa o Vasco ali no bolo, né? Ganhando então do Fluminense, a gente encosta em Corinthians, ali, Ceará, Bahia. Então a vitória ontem, cara, paz. Mas assim, destacar aqui duas situações, tá? Santos e Sport. Vasco conseguiu ganhar desses dois times. E olha, a água dessa galera de Santos e a água da galera lá do Recife, do Sport, eu sei lá, hein? Porque, olha, eu fico aqui imaginando o que os santistas estão pensando agora, sabe? Na estreia ali do Campeonato Brasileiro, aquele papo é título, vamos brigar na parte de cima da tabela, quem é Vasco, é isso e aquilo, já vamos estrear bem. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Ó, o que é isso, hein? Família, seguindo aqui a nossa resenha, já projetando também o jogo contra o Fluminense no próximo sábado. Claro, a gente tem um jogo importante na terça-feira, contra o Operário pela Copa do Brasil. Vou ver se eu gravo mais um vídeo, né, daqui a pouco, e aí a gente fala um pouco mais sobre esse jogo contra o Operário. Vou buscar lá, né, um momento, me parece que ganhou nesse final de semana, trazer alguma reação da galera de lá também falando sobre o jogo contra o Vasco. Mas tá aqui, ó, no dia de hoje a Vasco TV divulgou essa imagem, né, do Fernando Diniz trocando uma ideia com o Payet. Vou utilizar aqui o mesmo argumento que eu utilizei para o Felipe Coutinho. Seguinte, eu acho que o Felipe Coutinho, ele
até essa partida, contra o Lanús já melhorou um pouco, tá? Mas, nossa senhora, tava matando a planta, tava irritando. E aí eu comentei aqui com vocês, né? Chega de desculpa, já defendi demais aqui, e a galera falando que eu tô, né, aqui no Coutinho, passando pano pra ele. Só que realmente eu falei, é a última cartada. É a última carta, Fernando Diniz. E da mesma forma, o mesmo argumento, né, eu utilizo aqui para Dimitri Payet. Acho que o Diniz poderia acrescentar muito no jogo do Payet com a camisa do Vasco. Mas, família vascaína, né, o Payet tá seguindo a sua vida, tá aqui até algumas informações nesse sentido, e uma informação, na verdade, tá? Edu Canelas, Payet se aproxima de despedida do Vasco. Dimitri Payet avisou ao locador de sua casa que irá entregar o imóvel. Com o contrato se encerrando, em julho, o francês caminha para os seus últimos jogos vestindo a camisa do Vasco. No vídeo de mais cedo, a gente comentou aqui sobre aquela resposta do Fernando Diniz em relação ao Jair. Eu, sinceramente, fiquei feliz porque o Vasco já está planejando aí, né, reforçar o elenco, reduzir a folha. Então, Dimitri Payet vai com Deus. O Jair é uma possibilidade também de não jogar mais pelo Vasco, né, e completar a 7ª partida. Dessa forma, ele não poderia jogar mais em nenhum time brasileiro. Então, com certeza, o Vasco já conta aqui com a saída do Payet e vai também, né, com certeza, negociar outras situações aí do atual elenco para reduzir essa folha e conseguir reforçar o elenco. E a gente imagina, né, que o Diniz tem que ser mais criterioso, né? Lá no Fluminense, ele apostou em alguns jogadores como Renato Augusto, Douglas Costa, não tô falando assim dentro de uma condição, né, família vascaína. E no Vasco não dá, essa galera não dá, cara. Não dá pra... Eu sei que deu certo lá, mas o Vasco já tem muitos jogadores nesse sentido que eu quero dizer, sabe? Uma dificuldade física e bom tecnicamente. Eu acho que Diniz, Felipe, Pedrinho, né, Amoedo, né, Carlos Amoedo, que vão trabalhar nesse sentido para reforçar o elenco do Vasco, tem que buscar, sabe, tesão, pulmão, tem que ter uma galera, claro, com qualidade técnica, isso não é atletismo, mas com essa condição física, porque o Vasco já é um time muito lento. E tá aqui, ó, DM liberou Dimitri Payet, informação aí do canal Na Torcida Vascaínos. Pode estar à disposição, então, no jogo contra o Operário. E aí, no sabadão, de repente, será, família, substituir ali o Felipe Coutinho. Eu acho muito difícil, né? Tá muito tempo parado. Até comentei com vocês no vídeo de ontem, né? Que eu gostaria de ver o Vasco contra o Fluminense, um time de mais mobilidade. De repente, o Diniz puxar aqui o Nuno pro meio campo para fazer a do Coutinho. Eu acho que ele tem qualidade para isso, mostrou, né? Contra o Palmeiras. E, de repente, colocar um Lloyd Augusto ali. Não sei, se passa tanta confiança assim pro Diniz, mas é esse jogador de atacar espaço, de velocidade. Interessante enfrentar ali o Samuel Xavier, que não é tão rápido assim, mas tem uma possibilidade também de ele colocar mais um volante. Vamos aguardar, né, o que o Fernando Diniz vai optar para esse jogo aí contra o Fluminense. Caminhando aqui para falar, vale até a pena bater celular e pá na mesa. Como eu disse no início do vídeo, né, família? Eu sei que a gestão de futebol, né, do Pedrinho em relação a contratações não dá, né? Não dá para elogiar tanto assim. Até porque, principalmente as contratações que o Vasco botou um papel, entendendo, tá, família? Eu sempre gosto de pontuar isso aqui. Não é fácil. Não é fácil fazer futebol com pouco dinheiro. É difícil, é arriscado, né? Você vê um Palmeiras, por exemplo, gasta tantos milhões aí na contratação do Vitor Roque e num primeiro momento não consegue jogar tão bem assim, não entrega, depende de adaptação, sabe? Eu sei que você diminui ali a margem de erro, mas não é fácil, né? Você dá 8 milhões num ponta, 9 no outro, poxa, isso é dinheiro de pinga no futebol. Mas o que a galera fala bastante é o seguinte, eu até concordo nesse sentido. Pô, 8 aqui do Jean, 9 do Lloyd e, sei lá, 9, 10 do Maxime, pô, já dá um bom valor, de repente, para contratar um jogador mais interessante. Mas não dá, futebol não é fácil assim, né, família? É a urgência, né, é a necessidade ali do treinador, e aí você acaba se precipitando em algumas contratações. Por exemplo, eu falo isso aqui com vocês, o Lloyd, na minha opinião, né, por mais que o Alex Cabeção falou que gostaria de trabalhar com ele aqui no Brasil e validou até a contratação, assim, mostrou alguma coisa recentemente, mas, sabe, o Diniz pode ser importante nesse sentido. Tem que mostrar um pouco mais para ajudar a entrar no decorrer dos jogos e tudo mais, não para ser titular. Por exemplo, nesse jogo contra o Fluminense, eu defendo o Lloyd por falta de opção. Por exemplo, se o Adson tivesse bem fisicamente, Adson, com certeza, sabe? Poderia jogar ali, Ryan quebra o galho pela esquerda, né? O Nuno continua ali, o Adson flutuando pelo meio, sei lá, com certeza o Diniz ia ajeitar isso aí. Mas a gente não tem tantas opções nesse momento. A não ser, cara, tô pensando aí, será que o Diniz vai usar o Teixeira, mano? Aí na função do Coutinho, sei lá, hein, família. Mas focando aqui nessa questão de contratações, que não é fácil, família, mas, né, o Vasco conseguiu acertar. A gente tem que, né, nesse sentido aí,
dar os parabéns pra galera que contratou Nuno Moreira, né? Uma novela com Bruma, ninguém sabia, e de repente, pá, Benfica entra ali no último segundo, contrata o português Bruma, e o Braga, que perdeu o Bruma, estava interessado no Nuno Moreira, e o Vasco vai lá e contrata um jogador que está entregando demais. Demais. Família vascaína até fez essa postagem aqui, ó. O sentimento não pode parar. Feliz por marcar mais um gol com esta camisa gigante. Vamos, Vasco da Gama. Gratidão a Deus. Tá aí, ó. Teve um atacante também brasileiro, o Cassiano, que estava jogando com ele, né, lá no Casa Pia. Inclusive, esse Cassiano, cara, deu uma entrevista uma vez, um canal destacou, falando sobre o Álvaro Pacheco, né? E colocou aí nas suas redes sociais, né, fazendo história, porque o Nuno Moreira, né, marcou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro 2025, família vascaína. E aí eu quero passar aqui essa reação do flamenguista com um golaço do Nuno Moreira. Olha só. Hugo Moura devolveu pro Nuno. Ah, mentira, cara. Cara, golaço do Nuno, meu Deus do céu, cara. Tá aqui com 2 minutos de jogo, cara. Pô, foi muito golaço do cara, mano. Esse Nuno é chato pra caramba. Joga bem. Pô, bateu bem pra cá. Cantinho do goleiro. Pô, mas se dá pra pegar não, goleiro. Pelo amor de Deus. Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Com menos de 3 minutos no primeiro tempo na tabelinha com o Hugo Moura. Caralho, mano. Bateu bem pra caralho. Porra, ele bateu muito bem. Bateu na bochecha da rede aqui desse lado. Porra, nunca mais ele acerta esse chute aí. Que nojo. Cara, golaço. 1 pro Vasco, 0 pro Flamengo. Não acerta nunca mais, e você sabe, você tá sempre reagindo aos jogos do Vasco. Você sabe que não é a primeira dele, né? E contra o Operário, aquele golaço. Esse é o Nuno. Muito bom jogador, família vascaína. E vem mostrando a sua importância nos números, atuações. Tá na tela aqui, ó, pra vocês. 17 jogos, 15 como titular, 4 gols e 2 assistências. Poxa, você pega aí os gols do Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem 10 gols, né? Tava vendo agora, 10 gols e 11 gols sofridos. Então essa vitória de ontem foi importante nesse sentido também para melhorar ali o saldo. Poxa, 7 gols do artilheiro do campeonato, Verratti, 2 do Nuno. E o outro foi do Ryan, né, naquele contra-ataque contra o Sport. Então o Nuno vem mostrando a sua importância. Ontem fez um golaço, participou do terceiro gol, né? Ele que acha o Piton no fundo para fazer o cruzamento do Verratti. E assim, família vascaína, cara, eu sinceramente só projeto coisas boas com o Nuno, uma questão de evoluir ainda mais, do elenco melhorando. Entendo, eu falo a mesma coisa assim do Felipe Coutinho, entendo que para ele também, se ele tiver jogadores ali com mais disposição do lado dele, né, cara, é um jogador que tem muito a entregar com a camisa do Vasco, porque não tem medo de decidir, é um cara que faz gols, né, tá mostrando isso, tem bom passe, tem bom drible, então é uma questão de evoluir, de adaptação também, não é porque ele tá entregando nesse momento, porque ele tá ainda no processo, né, de adaptação, acostumar com o futebol brasileiro, com a quantidade de jogos, então eu só projeto coisas boas com o Nuno, entendo que o jogador pode cair, como por exemplo, né, foi o Paulinho, mas né, o Paulinho não é um exemplo que dá pra comparar, porque o Paulinho teve uma lesão que atrapalhou também. Mas, cara, só coisas boas com o Nuno. Que contratação, uma excelente contratação essa do Vasco. Nuno Moreira, joga demais. Família vascaína, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, queria reagir aqui junto com vocês a análise do Felipe Melo, falando da postura dos jogadores do Vasco e também do trabalho do Fernando Diniz. Em pouco tempo já mudou muita coisa. E ele fala, eu avisei. E essa resenha aí do Casimiro, lá na Cazé TV, que tem torcedor do Vasco que seca pra falar, tá vendo aí? Avisei que o Vasco é fraco, que não vai casar com o estilo do Diniz. Eu tô falando. Você conhece esse torcedor? Esse tipo de torcedor? Chega aí, se liga só. Bom, terminou o primeiro tempo, 1-0 Vasco, sem maiores sustos. Tinha aquela bola... saiu a bola e a bola cobriu o goleiro do Vasco, o Léo Jardim, acabou dando um susto, mas fora isso aí o Vasco foi muito melhor, e o mesmo time que há alguns dias atrás estava todo mundo falando realmente muito mal, os mesmos jogadores. Mudou o treinador e consigo crer que tem mudado o ambiente, a postura do time dentro de campo. Eu falei isso, né, no fechamento de Sport TV, algumas vezes falou muito. Aqui na minha rede social, eu falei que o Vasco com o Diniz ia mudar a postura. O início é mudar a postura, competir dentro de campo. Ele tá um time competir, um time dinâmico, um time com vontade de vencer, com fibra. Meu irmão, vamos entrar em campo, jogando dentro de casa, tem que dar gente. Agora,
gente está falando de 45 minutos. Tá fazendo a análise completa. Tá? Agora teremos, obviamente, o descanso, o Vojvoda vai conversar com o time dele, o Diniz também vai conversar com o time dele, e a gente espera realmente que o segundo tempo seja um jogo na qual o Fortaleza também possa reagir, porque o Fortaleza é um bom time. Mas por que reagir, Felipe? Porque o primeiro tempo o Vasco realmente foi melhor do que o Fortaleza. Assim, e o Vasco foi melhor, o Fortaleza não jogou tão bem, não é porque tá num dia ruim, é porque o Vasco foi bem. Tem que dar méritos ao Vasco. Então, esses são os jogadores. Muito bem. Não esquecemos de jogar futebol. Então, realmente, técnica, muito deles tem. Agora, gana, vontade, raça, competição dentro de campo tem que ter sempre. Eu acho que isso que o Vasco mudou, sobretudo. E o que vai acontecer no segundo tempo, não tem bola de cristal. Não tem nem ideia. Eu tô falando dos 45 minutos que eu vi. Os 45 minutos que eu vi. Agora, o trabalho do Diniz é isso. As saídas de bola, a superioridade pelo lado do campo, a paralela cheia, enfim, essas jogadas do Diniz aí. Teve muito isso. O Vasco já pelos tem dois lados. bola, o Vasco teve finalização no primeiro tempo, já tem um bom repertório, mas é o início de um trabalho. Faz parte do processo, às vezes, oscilar, principalmente no início do trabalho. Então, paciência, torcedor vascaíno, paciência. É paciência quando não estiver indo bem e tampouco achar que vai ganhar todos os jogos daqui até acabar o campeonato quando fizer um bom primeiro tempo. Paciência, passo a passo, dia a dia, eu acho que o Vasco vai melhorar muito. No fim do jogo, vitória super importante do Vasco. Família, só explicando o áudio, que não tá legal, mas se Deus quiser eu vou melhorar futuramente. Quando eu faço react, a qualidade do áudio cai por causa do fone. Mas é por isso que eu coloquei essa resenha do Felipe Melo junto com essa polêmica aí do Casimiro, porque tem tudo a ver. Ontem o Vasco fez uma grande partida, mas vai ter jogos que vai oscilar, que não vai jogar tão bem, e aí é por isso que ele tá falando aqui, né? Não é pra questionar o trabalho, não, né? Vai ter momentos que com certeza o trabalho vai ser questionado, mas criticar ou pedir a saída, eu acho que é o que ele quer dizer aqui, né? Por isso que eu acho que tem tudo a ver. Super importante, dando uma resposta pro torcedor, uma estreia no Campeonato Brasileiro, uma reestreia no Campeonato Brasileiro, de Diniz ao comando do Vasco, sobre o comando do Vasco, muito boa também, vitória importante. E assim, a torcida do Vasco gritando o nome do Diniz agora, eu penso que agora é pé no chão. Sim, pô. Tem pé no chão, se não é o melhor time do mundo, depois que teve uma vitória surpreendente. O que ele puxou aí, muito acima, o Vasco foi muito melhor do que o Fortaleza. E quando acontecer de perder o jogo, não vai ser o pior time, calma, faz parte do processo. Então o que eu acho que o Diniz fez, aquilo que eu falei, né? Ele mudou o ambiente, ele mudou a postura dos atletas, porque tempo para treinar não teve. São os mesmos. Se não teve tempo para treinar, por que o time teve outra postura dentro de campo? Porque a mudança de ambiente, às vezes, ela faz parte, cara, às vezes ela é necessária. E digo mais, o Vasco não tomou gol. O Vasco não tomou gol. É isso aí. Esse time do Vasco, você viu como é que os caras estavam marcando bloco linha baixa, depois foi expulso, depois estava no final do jogo, os caras desceram a linha, todo mundo marcando, todo mundo fazendo a sua função. Vontade, gana, disposição, comprometimento. É isso que o Vasco teve dentro de campo hoje. Porque tempo para treinar não teve. Então o Vasco hoje demonstrou que é um bom time. Como eu falei, muitas vezes que eu acho essas peças que o Vasco tem boas peças, não é time para brigar por Campeonato Brasileiro? Não é. Mas não é time para brigar na zona de baixo, não. É time para brigar por Libertadores. Por Sul-Americano e Libertadores. Brigar por isso. Esse é o time do Vasco de hoje, que jogou o jogo de hoje. Agora é manter essa regularidade. Parabéns ao Diniz, né? Porque quem fala que... Estou falando do jogo de hoje. Tantas pessoas falam, né? Mas o Diniz, mas ele que toma muito gol, que isso, aquilo e tal. O cara trabalha, o cara estuda, o cara trabalha. E isso aí são só coisas que vão adicionando na mente do cara o que já tem, sabe? Então, assim, o Vasco hoje foi muito bem em todos os setores do campo, sim, mas sobretudo na zona defensiva. Compacto, compactez defensiva, os caras conversando, falando, a leitura que fazia no corporal dos atletas do Vasco era diferente. No primeiro tempo não estava assim, não. Para roubar bola, para marcar. Família, só para pontuar aqui, para não ficar em cima do áudio dele, no primeiro tempo nem tanto, né? No primeiro tempo o Vasco teve algumas dificuldades defensivas ali, de dar um pouco de liberdade, do atacante, de quem lança e do atacante de atacar a última linha e ter êxito, né? De chegar no fundo e dominar a bola e tentar criar ali uma
na jogada. Aí no segundo tempo eu já concordo com ele. O Diniz conseguiu ajustar mais. E na questão da expulsão, eu acho que foi melhor até pro Vasco, que perdeu um jogador de meio campo, então fechou ali, né, com 3 volantes. E aí o Fortaleza acabou perdendo um ponto, aí o Vojvoda acabou, né, botando mais um centroavante para jogar com 2, né, dentro da área. Eu acho que isso facilitou um pouco mais pro Vasco. E aí o Vasco realmente não teve tanta dificuldade, por isso que eu falei, né? 30 e poucos minutos eu já estava tranquilo também, o Vasco marcou o terceiro gol, né? A linha alta, a linha baixa, você fazia a leitura corporal dos atletas, mesmo pela TV, você via a fisionomia dos caras, que é comprometimento. Então parabéns ao Diniz. É isso. Eu imagino que ele vai ter o torcedor. Agora a polêmica. Saiu. Vai saindo do gramado em direção lá. Ele não é torcedor. O cara que torce pra dar errado. Dos caras, que é comprometimento. Então parabéns ao Diniz. É isso. Eu imagino que ele vai ter o torcedor. Agora a polêmica. Que não é nem torcedor, né? Mas que torce pra dar errado pra falar eu avisei. Perfeito. Sempre existe essa pessoa. Esse time. Que é o famoso espírito de porco. Que eu não posso falar aqui o que é, mas a palavra correta é filha da puta. Mas o cara que torce contra pra falar eu avisei, eu tinha razão, eu sou foda. É um completo idiota. Isso não é torcedor. O torcedor, ele não quer ter razão. Ele quer ser feliz. O torcedor, ele não quer ter razão. Se ele virar e falar assim, eu não quero o Diniz, e o Diniz ganhar e ele ficar triste, ele não é torcedor. Então assim, o torcedor, cara, ele só quer sorrir. Hoje, quando o Luizinho me perguntou, pô, Casimiro, e o jogo? Eu falei, cara, o Vasco talvez tenha jogado futebol pela primeira vez no ano. Voltei. Família, tem esse tipo de torcedor? Eu prefiro acreditar que não, tá? Ele nunca vai torcer, não acredito nisso, nunca, não tem, não é possível que vai ter algum torcedor do Vasco que vai torcer pra perder, pra falar, eu avisei. Não tem, o torcedor não vai torcer contra. Mas se o resultado acontecer, aí uma satisfação pessoal de ir num grupo, ou com um amigo, ou que seja, tal, eu avisei. É isso, aí eu acho que tem, mas torcer contra não é possível. Mas assim, família, é tão engraçado isso, por quê? Porque o Casimiro, eu coloquei um corte dele aqui no canal, ele falando em alto e bom som. Contratar o Diniz nesse momento é uma loucura. Loucura. Por isso que ele tá com esse discurso aí, né, dizendo que quer ser feliz. E eu sempre comentei aqui com vocês já o contrário disso. E não tô falando aqui que eu tô certo ou que eu tô errado, porque futuramente a coisa não caminhando, o Vasco performando mal, pode chegar aqui alguns torcedores e eu falei, Thiagão, tá vendo? Então o Vasco vem de uma grande partida, pode oscilar em algum momento, mas eu sempre comentei aqui o quê? Não acho o time do Vasco tão ruim assim, como vinha performando. Os vexames que fez contra Puerto Cabello, contra, né, Vitória, até usei um termo aqui mal criado, né, time vagabundo, e realmente foi. Olha a mudança de postura, sabe, do Vasco ontem. Então, assim, o treinador tem méritos nisso, tem mérito nisso, mas, pô, é essa pegada aí, essa intensidade. Claro, tem uma organização tática também importante nesse sentido para o jogador correr certo. Tem que não correr errado. Porque algumas vezes tem isso, né? O jogador tá o time tá mal organizado e você tem a nítida impressão que não tá correndo, que não tá, né, mas, sabe, tá correndo errado. Mas, assim, sempre comentei aqui no canal, cara, eu acho o Diniz, em comparação com o Carille e com os treinadores que estavam livres, o melhor nome. O melhor nome. Repito aqui pra galera que tá chegando agora. Quem me acompanha já sabe. Você olha pra esse time do Vasco, você destaca muito mais os jogadores pela parte técnica do que física. Você é um jogador, sei lá, saudável, que corre bem, dá tapa na frente, né, tem essa condição de arrancado, 1 contra 1. Não. É um time mais de toque, né, de aproximação, como foi ali o gol do Hugo Moura, como foi a jogada também, né, ali do Piton, sabe? E é a cara do Diniz, pô. É a cara do Diniz. Mas a galera usava o quê? Qual a justificativa? Saída de bola. E João Vitor matando, Freitas matando. Nossa, o que vai ser desse time do Fernando Diniz com esses caras? Aí eu sempre falava aqui, né? Beleza, não, isso aí eu não vou discordar de você. É preocupante. Mas o Diniz não é só isso, pô. Eu falava isso aqui. Pô, o Diniz é um cara que trabalha a posse de bola, que o time cria várias oportunidades, que passa aquela ideia de tentar ser protagonista, né, do jogo. Pô, quero ver muito o Vasco contra o Fluminense. Quero ver muito. Porque nos últimos jogos, sempre ali, principalmente com o Diniz, né? Sempre era o Fluminense com posse de bola, o Vasco jogando de uma forma reativa. Eu quero ver como é que o Vasco vai se comportar com o Fernando Diniz contra o Série C, sabe? Então, eu acho que o Vasco fez certo em contratar o Fernando Diniz. E um outro argumento que eu utilizei muito aqui, o Diniz vai dar certo. Cara, isso aconteceria com qualquer treinador. Com qualquer treinador. Porque o Vasco tem essa dificuldade física. Do treinador que pensa na caixa, dentro da caixinha, como é que vai buscar o contra-ataque, organizar aqui? Não, esse time tem que ter posse de bola. Esse time tem que ter ideia de pressionar, né? Bem agrupado, bem organizado. Porque não tem tanta condição física assim.
Então esse time, repito, é a cara do Fernando Diniz. Ah, se vai dar certo, se não vai dar certo é uma outra parada. Mas o Vasco fez a escolha certa e espero, né, o Vasco sempre ali com esse nível de atuação, que foi contra o jogo contra o Fortaleza, claro, entendendo o contexto da partida, fez um gol no início do segundo tempo, mas ser um time criativo, um time realmente que não tenha medo de jogar, que queira ser o protagonista da partida. Eu acho que a gente precisa desse espírito, desse sentimento que os jogadores do Vasco estavam sentindo, né? E de repente essa confiança para jogar, essa vontade de vencer, né, é o que falta no Vasco aí, né, o casamento perfeito, família vascaína. Quero a sua opinião. Fui!